Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, sou professor na Analise e hoje nós vamos para o AnaliseCast número 24, o podcast da Analise. Hoje eu tenho o grande prazer de receber o professor Leonilson. O professor Leonilson ele possui graduação em Física Biológica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no ano de 2008. Ele fez mestrado em Física pela Universidade Federal de São Carlos, no ano de 2011, e ele também é doutor em Física pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Federal de Lavras, onde trabalha com sínteses, filmes, cerâmicas e fibras e caracterização óptica, elétrica, estrutural e térmica de compostos à base de polímeros e óxidos semicondutores. É com grande prazer que eu recebo o professor Leonilson e bora para o AnaliseCast. Olá, pessoal que acompanha o AnaliseCast. Hoje nós temos a oportunidade de entrevistar o professor Leonilson. Muito obrigado, professor, por ter aceito aí o nosso convite, por querer bater esse papo conosco. Eu que agradeço aí o convite, é sempre bom estar falando e poder motivar outras pessoas, né, nessa área nossa, que é tão, ela não é tão, não é o sonho de todo mundo, né, virar um professor, então é sempre bom mostrar diversas oportunidades que tem como sendo professor, né. Bom, vamos iniciar então. Queria que você contasse um pouco como foi a sua carreira acadêmica, né, a sua graduação, por que você escolheu o curso que você fez, né, onde que foi, também um pouco do seu mestrado, doutorado. Pode contar para a gente os fatos que você achar bacana, né, de compartilhar aí com outros alunos. Legal. Acho que eu vou vir trazendo, assim, desde do começo, lá da época do ensino médio, cursinho, né, que é onde a gente acaba não tendo, não sabe direito o que vai fazer, né? Então eu fui muito incentivado por professores do ensino médio e cursinho a gostar muito da área de física, né? E eram professores que davam aquelas aulas shows que a gente gostava muito. Então eu comecei a me interessar muito pela área de física e na minha cidade tinha o curso de Física Biológica, né, o bacharelado em Física Biológica, que basicamente é um curso de biofísica. Hoje ele já mudou o nome, né? Já virou uma física já também, mas na minha época ainda era física biológica. Então eu comecei a me interessar por isso para poder prestar um vestibular nessa área. E em paralelo a isso, né? Acho que é uma coisa que lá na frente eu vou comentar sobre isso também, é que um dos cursos que eu queria também prestar era um curso de estatística. E aí eu gostava disso, mas acabei indo para a área de física, né? Prestei esse vestibular e ingressei na Unesp de São José do Rio Preto em bacharelado em Física Biológica, que era o curso que a gente tinha lá na época lá, né? Agora ele já até mudou, se o pessoal for procurar isso, ele até mudou o nome. E aí o curso, basicamente, ele era um curso de física, tinha quase nada de biologia, assim, eles falavam pra gente que era uma parte da biologia que a gente conseguiria conversar com um biólogo, né? Mas não necessariamente que a gente ia aprender biologia de verdade, né? O curso era de física, a gente ia aprender física. E, paralelo a isso, a gente entender mecanismos biológicos onde a física atua. E isso me interessou bastante por um tempo, e aí teve um momento que eu queria entender mais a física mesmo, e aí foi onde eu fiz a iniciação científica na graduação, e essa iniciação científica eu trabalhei com resolução analítica, né, de equações, então trabalhei com poço de potencial, e eu sempre tive muita curiosidade. Então, aquilo de ver esse poço de potencial ali, eu trabalhei com potencial singular, e aí saber que isso existia, né, como material, me incentivou a tentar um mestrado numa área aplicada, né? Aí eu fui para a área experimental na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, onde eu comecei a trabalhar mesmo com a parte física de materiais. Então, eu trabalhei com diodo, que era um diodo de toleramento ressonante, que basicamente eu via a equação que eu tinha calculado, né, equacionado, eu estava vendo ela funcionar experimentalmente, com experimentos. Então, eu me apaixonei pela área experimental, gostei muito disso,
e aí a curiosidade vai só aumentando, né? Eu acho que eu sou, como um bom professor, e até todo mundo que tem curiosidade, eu acho que é um bom cientista, né? Que é a curiosidade que vai levando a gente para frente. Eu trabalhava com material que ele tinha uma dificuldade de aplicação pelas condições. A gente entendia a física dos materiais, só que eram em condições difíceis, né? Ele precisava de alto campo magnético, baixas temperaturas, da ordem de 2 kelvins, né? Então, é, isso ainda me deixava curioso de querer trabalhar com um material que ele tivesse ali, que eu visse um pouco mais da aplicação daquilo, apesar de ser físico e saber que a gente estuda as propriedades dos materiais e não necessariamente a gente aplica ele de fato, né? A gente entende todos os materiais. E aí, no doutorado, foi onde eu fui fazer o doutorado, ainda na área de física de materiais, só que agora eu ia aprender a fazer a síntese dos meus materiais. Então, isso aí foi uma coisa que me ajudou e me cresceu muito como pesquisador, que era a fazer a síntese do material, é eu praticamente colocar a mão na massa e produzir o material que eu iria estudar, né? Então, isso foi muito legal, eu desenvolvi rotas, desenvolvi não, né? Apliquei rotas químicas de materiais, sempre aplicado na área de fotônica e optoeletrônica, né? Durante o meu mestrado e doutorado, foi sempre levando para a área de fotônica e optoeletrônica. E esse conhecimento aí me ajudou, né, a fazer um doutorado sanduíche que eu fiz na Alemanha, né, na Universidade de Paderborn, na Alemanha. E lá eu vi técnicas, né, que eram muito caras lá de ser desenvolvidas, e também vi o quanto que o Brasil tem, né, também de equipamentos, né, porque a gente olha, universidades internacionais são universidades muito boas, né, realmente são, mas eles são numa parte, a gente é em outra, tanto que os equipamentos que eu trabalhava aqui, eles não tinham lá. Então, eu fui lá para desenvolver o material, que a técnica lá era mais rebuscada, né, mais tranquilo de fazer por lá, e trouxe o material para cá para desenvolver aqui. Então, aí eu acho que foi o primeiro baque de ver, né, nossa, eles não têm, e aqui no Brasil a gente tem isso, né, então dá para fazer, não que eles não tenham de fato, mas na universidade que eu estava não tinha, e na UFSCar eu tinha toda a forma de fazer, né? Então, isso aí foi um baque legal e importante, né, para não menosprezar as nossas universidades, né, principalmente a nossa universidade pública aí. Só para entender qual ano Sim. foi isso? Eu fiz o doutorado sanduíche em 2014, né, eu ingressei, eu acho que foi em 2005, se eu não me engano. Não vou lembrar todas as datas com perfeição, né, mas 2014 é certo. Porque, como você está fazendo uma comparação entre Brasil e Alemanha, acho que é legal a gente saber a data para ter uma ideia, né? Sim. Não, 2014 é certeza, porque foi o ano do 7-1. Esse aí eu tava lá na Alemanha no 7-1, então esse eu não vou esquecer nunca. Esse não dá. Mas foi nesse período. E aí, comecei a trabalhar com isso e começou a me despertar uma curiosidade muito grande, assim, que era como que eu posso otimizar os meus processos de fabricação de materiais, né? Como que eu posso fazer um material para eu pesquisar ele? E aí eu acho que foi quando a veia da estatística, o bichinho da estatística, né, começou a me beliscar ali, né? Porque eu comecei a pensar, né? Eu posso, sei lá, eu tenho 5, 6 parâmetros para fazer um material. E eu preciso realmente bloquear 4 deles e variar só um, depois bloquear outros 4 e variar outro e ficar variando. Eu ia fazer uma quantidade de amostras gigantesca, né? Dependendo de quantas variáveis que eu precisava. E aí foi onde eu comecei a escutar um pouco sobre planejamento fatorial, né, que é uma forma da gente otimizar esse processo de produção de material, né, ver o que realmente vale a pena você variar ou não. Então, se diminui muito, né, a quantidade de amostra que você vai desenvolver. E nesse período aí do doutorado, então, eu só olhei o planejamento fatorial, mas acabei não fazendo, né, o doutorado acabou não dando tempo de eu realmente desenvolver, então eu fiquei só nessa de variar as condições ali, manter todos fixos, variar uma, manter o resto e variar outra, e fazendo esse processo, onde foi vários materiais e alguns até não foram usados, né, acaba não usando todos os materiais assim, mas isso já começou a me chamar mais atenção. E aí, ao final do doutorado, né, terminando o doutorado, eu já estava dando aula em uma universidade particular, né, nesse período, já tinha conseguido um emprego numa universidade particular para dar aula, e até porque a gente nunca sabe, quando termina o doutorado, o que vai acontecer com a nossa vida, né? Então, essas aulas aí, elas me ajudaram.
e era algo que eu falava que eu nunca ia fazer, que era dar aula, né, eu não queria, só que o primeiro dia que eu entrei numa sala de aula, eu falei, eu não quero sair daqui nunca mais, foi uma coisa muito legal, assim, de fazer. E aí, nesse processo, entre terminando o doutorado e dando as aulas, surgiu a oportunidade de um concurso na Universidade Federal de Lavras, que é a UFLA, que é onde eu estou atualmente. E aí eu prestei esse concurso, né, e tive a felicidade de passar, e aí realmente entrar para a academia, né, onde a gente precisa fazer ensino, pesquisa e extensão, né, entender como isso funciona na prática mesmo. Eu gosto dos 3 pilares da universidade, faço os 3 dentro da universidade, né, e aqui foi onde eu comecei a mudar um pouco a área minha de pesquisa, que eu trabalhava com semicondutores, e aqui tinha bastante gente trabalhando com polímeros, né? Então eu fui adequando o trabalho de semicondutores com polímeros, ainda aplicando na área de fotônica e optoeletrônica. Então aqui aprendi também a fazer algumas síntese com materiais poliméricos, né? Fazendo a parte de polímeros conjugados, então eu consigo implementar junto com o material semicondutor, junto com o polímero, e ficar brincando com isso, né, de fazer materiais. E aí, de novo, o planejamento fatorial volta na minha cabeça, que eu já não queria ir para o laboratório fazer todas as amostras possíveis. Eu queria fazer um mínimo de amostras em que me dava o caminho, né? E aí eu tive algumas parcerias dentro do departamento de estatística, que foram me guiando ali pelo planejamento fatorial, e eu fui entendendo melhor, e com ajuda também dentro de casa, né, minha esposa é estatística, então ela me ajuda também nesses pontos. Tem uma grande ajuda. Exatamente, então fica muito mais fácil de desenvolver e entender essas coisas, né? A gente ainda esbarra um pouco na parte de equipamentos, né? Então, eu tenho parceria ainda na UFSCar, quando preciso. Eu sei que eu posso contar com lá, e algumas vezes eu realmente contei, né, para fazer algumas análises. E aí a gente entra num período, né? Eu entrei na UFLA em 2016, né? Para a gente contextualizar a história aí, mais ou menos. Depois de 2014, 2016, eu já entrei já na universidade já. E aí a gente começa a entrar num período onde a verba da universidade pública, ela começa a ser diminuída, o campus, ele já, os equipamentos ali que eu utilizava, só tinha em São Carlos, eu não tinha muito aqui, né, agora eles estão começando a tentar adquirir esses equipamentos, mas a gente entra numa época que para um professor experimental, no início de carreira, começa a ficar bem difícil, né, a gente tenta, a gente vai tentando, então eu percebi não digo um sofrimento, mas eu percebi essa dificuldade, né, grande ali, e aí num período em que eu estava com um filho pequeno, as viagens para São Carlos já começam a ficar mais escassas, né, então a gente começa a mesclar agora ensino, pesquisa, extensão e família, né, então entra uma nova variável aí na vida da gente, e aí... Uma variável grande, né? Exatamente. Tem filho, né? Não é apenas esposa, todos os filhos. Exatamente. E aí, então, chega, né, a gente já pulando um passo grande aí, né, que é chegando na época de pandemia, né, aí chega na pandemia, eu começo a observar mais dificuldade, que é eu não posso ir para o laboratório, eu não posso encontrar colaboradores para fazer análise de amostras ou ensinar alguém a produzir amostra, né, que foi uma época ali difícil para a gente da pandemia. E aí, outra coisa entra na minha vida, que é eu sentado na frente do computador, né, não tendo amostra para medir, e uma grande vontade de aprender sobre o mercado financeiro. Começo a fazer ali, já tinha estudado antes, aí, uns 2 anos antes, eu tinha estudado sobre o mercado financeiro, mas não sobre essa visão que eu tenho hoje, né? Então, era uma visão de, só pensando em como eu vou investir, como fazer isso, porque eu precisava mudar os meus investimentos ali. E aí é onde que eu começo a ver o tanto de física que tinha dentro desse mercado. E aí eu em casa, sem nada para fazer, entre aspas, né? Eu estava dando as aulas online, que já era uma dificuldade muito grande para a gente ali de entender como funciona o processo, mas sem poder fazer as pesquisas, eu comecei a estudar, né, sobre a física do mercado financeiro, que a gente chama também de econofísica, né, que é uma área que a gente não aprende, né, pelo menos eu não tive, meus amigos, assim, não tem econofísica na graduação de física,
A gente tem toda a parte estatística para isso, né? Porque econofísica, na verdade, ela é uma estatística aplicada na física, eu acho, né? Eu não sei se eu não posso falar que é uma física aplicada na estatística, porque tem tanta estatística ali no meio. E aí eu estudava isso aí todo dia, praticamente 2 horas por dia, e eu pensei, não, eu acho que eu vou também, além de fazer a física experimental, eu também vou ter essa outra área, para caso tiver essa necessidade, e eu gostava muito, comecei a gostar muito, comecei a me apaixonar muito, e vi que muitas das coisas que eu fazia experimentalmente era muito parecido com o que tem no mercado financeiro, que é o processo de difusão. Então, eu falei, eu faço, a minha amostra tem difusão, eu preciso disso para produzir minha amostra, e eu vejo isso no mercado financeiro. E aí eu comecei a aprender a como equacionar isso, né, como trabalhar com essa parte de modelagem, e aí eu comecei aí nessa pandemia a estudar esse monte de coisa, e aí hoje eu tô passei num concurso de redistribuição, na verdade, para o outro campus da Universidade Federal de Lavras, que aí não tem laboratórios mesmo, então eu vou levar essa bagagem comigo, né, de tá mudando essa pesquisa agora e trabalhando agora com econofísica, né, e tá desenvolvendo modelos para a área e tudo mais. Então minha carreira ela foi indo trocando muitas coisas por curiosidade e me trazendo onde eu tô hoje, né? Então isso foi muito muito gratificante para mim. Legal, Leonir, essa história, e você traz palavra que eu considero uma palavra-chave para quem é pesquisador. Independente se você vai para a área pública ou privada, que é a palavra curiosidade. Você Sim, falou bastante dela aí, e eu concordo. Um pesquisador que não tem curiosidade, ele está fadado ao insucesso, não tem como. Né? Não, você trouxe aqui vários exemplos para nós de mudanças dentro da sua carreira, porque você teve curiosidade de, pelo menos, verificar se aquilo valeria a pena ou não para você. Não sei se sim, seria isso mesmo o ponto. sim, eu acho que é por aí mesmo. E eu vejo que tudo isso que eu fiz, né, desde a graduação até mestrado, doutorado e agora como professor, que tudo isso tem um link, né? Todas elas se linkam de alguma forma. Então eu consigo caminhar pelas áreas tranquilamente, porque uma coisa só complementa a outra, né? Então, entender o processo de fusão me ajuda a entender a melhor maneira de eu produzir minha amostra, se isso faz sentido ou não faz sentido, né? Se a técnica, a parte, sei lá, se eu for usar um gás de arrasto, isso aí ajuda muito a entender os processos. E é isso, eu não bloqueei, né? Às vezes a gente muda de área, as pessoas mudam de área e bloqueia tudo, eu não bloqueei. Tá lá, é um conhecimento que foi adquirido e que se eu precisar voltar, eu vou voltar, e todos eles, não teve nenhum, acho que eu passei que eu não gostei, né? Eu acho que todos que eu passei foi porque realmente eu estava gostando daquilo e fui me apaixonando por processos ali diferentes, mas por ter muita curiosidade mesmo, né, de não querer ficar parado. Eu poderia simplesmente ficar na pandemia, dando minhas aulas, que realmente foi um dos processos mais complicados, assim, da carreira, pelo menos da minha foi, né, que é se adaptar a fazer tudo de maneira online e tentar fazer isso direito, né, não fazer de qualquer maneira. Eu poderia simplesmente focar nisso só e esperar tudo voltar ao normal para eu poder retornar às minhas atividades no laboratório. Então, eu não ficar parado e trabalhar, tentar entender outra coisa que eu tinha muita vontade, muita curiosidade, assim, foi muito bom, assim, na minha carreira. Não, isso é muito interessante, e aí eu vou até compartilhar um pouco com você também, porque às vezes vem muita gente que atua mais nessa área de análise de dados e recebe muito a seguinte pergunta: mas eu sou, por exemplo, da física, ou da química, ou da biologia, como que eu vou trabalhar com análise de dados? Eu não sou estatístico. Aí eu devolvo a pergunta para a pessoa: mas você não é pesquisador? Ah, sou. Bom, se você é pesquisador, a análise de dados está envolvida em todos os campos que você for trabalhar. Né? Igual você está trazendo um específico aqui que é econofísica, que a gente vai discutir mais aqui, até porque eu tenho curiosidade de entender mais sobre esse assunto, é algo que eu adoro, porque eu também sou muito ligado ao mercado financeiro, adoro essa parte de mercado financeiro, principalmente a parte de ações. Então, assim, quem é um pesquisador, ele não pode
se limitar a uma área específica. Ele tem que abrir, né, ter a cabeça aberta para aprender outras coisas. Talvez, eu não quero aprender análise de dados, eu não gosto, tal, tudo bem, mas pelo menos você ter a cabeça aberta para talvez você começar a estudar aquela área, gostar e querer até atuar naquela área, eu acho que é função nossa como pesquisador. Sim, e eu acho que a parte de análise de dados, assim, ela, mesmo que a pessoa não faça, mas se alguém fizer para colocar no trabalho isso, enriquece muito o trabalho, né? Eu acho que é uma coisa que eu demorei para perceber também, né? Então é por isso que é bom ter essas conversas, né? Para que outras pessoas que ainda não perceberam, né, o quão importante é a análise de dados, saber que realmente está, porque ela vem desde do processo em que eu estava trabalhando na teoria lá, resolvendo equação. A equação levava uma probabilidade, não era uma certeza, né? Era uma equação probabilística. Aí eu venho para fazer amostras, né? Para trabalhar com física de materiais. Existe uma estatística em cima daquilo, né? Não é a primeira que deu certo e tudo bem. Eu preciso ter uma estatística para confirmar aqueles dados. Então a estatística aparece de novo. Aí no mercado financeiro, na verdade, só tem estatística, assim, né? A gente liga muito bem a física nisso, mas o processo matemático e estatística é muito grande. Eu acho que é um link grande que tem, né? Então a análise de dados, ela está revolucionando. E eu acho que agora a gente está num período em que está sendo mais difundido. Então eu acho que isso aí é legal que mais pessoas começam a perceber isso e ver aplicações diversas, né, de onde ela pode entrar mesmo. Exatamente. Como o mercado está muito aquecido nessa área, né? Eu ouvi uma palestra sobre essa parte de análise de dados, acho que faz 2 semanas, falando que no Brasil, nos próximos 5 anos, vão faltar 600 mil pesquisadores, né, que trabalham nessa área de análise de dados, ou seja, 600 mil vagas em empresas que vão estar abertas sem ninguém conseguir assumir, e no mundo serão 2 milhões. Então, assim, o Brasil pega uma fatia grande, até por ser um país continental, mas no mundo, né, a questão é de 2 milhões de vagas que vão estar abertas. É claro que, mais uma vez, isso é previsão. Pode ser que seja um pouco Sim. mais, um pouco menos, claro, mas é algo muito interessante, porque a gente vê a falta mesmo desse profissional no mercado, e aí para atuar em diferentes áreas, na área da física, da química, da biologia, mas que saiba análise de dados. Exatamente. Isso aí esse crescimento aí é importante. Eu até brinco com alunos meus, assim, que fica pensando, que área que eu vou seguir, né? E aí eu venho puxando meio pro lado que eu tô agora, eu falo, aprende ciência de dados, né? Aprende a fazer análise de dados, fazer a parte de ciência de dados, se quiser aprofundar em machine learning, algo desse tipo, é o que tá vindo, é o que tá na moda agora aí para frente, né? Eu brinco que na minha época o grafeno era um material que todo mundo falava, aí eu até brinco, falo agora ciência de dados é o grafeno de agora. Então, estuda ciência de dados. É, isso aí. Bom, eu queria que você falasse um pouco também, né, assim, até para os alunos que estão nos ouvindo, que talvez estão iniciando uma graduação, ou até iniciando um mestrado mesmo, entender um pouco melhor a sua área de atuação. Como que é o trabalho aí nessa parte de ciências de materiais, né? O que vocês estudam, como que é uma pesquisa nessa área? Eu acho que é interessante você contar um pouco para os nossos ouvintes. Legal. Então, na parte que a gente falar de física de materiais, assim, né? O que um físico de materiais faz? Ele pode fazer tanto a caracterização, a gente chama de caracterização desse material, e também ele pode fazer a síntese ou desenvolver esse material, né? Ou modificar alguma coisa ali no material. Então, eu vou vir desde o começo em desenvolver. Então, o que seria eu fazer uma síntese do material? E eu vou falar muito da minha área, pode ser que em outras áreas isso seja diferente. Então, eu vou falar, eu uso uma rota química, né, para fazer o material. E aí você pode imaginar que essa rota química, né, para esse desenvolvimento é como se fosse uma receita de bolo mesmo, né? A gente tem os reagentes que vai colocando, como se fosse os itens para fazer um bolo. E o que a gente pensa nessa hora, né? Eu quero desenvolver, por exemplo, um óxido semicondutor. Então eu procuro por rotas químicas, né, que são rotas mais que fui conseguindo aprender a desenvolver elas, né? Então que eu busco hoje. Então existe uma rota que chama o método dos precursores poliméricos. Então, dentro dessa rota, a gente pode fazer óxido. E aí, por exemplo, eu estudo muito a área de eletrônica e optoeletrônica. Então, eu vejo óxidos que já têm essas propriedades, né? Então, procurando ali fazer algum tipo de modificação nesse material. Então, o que eu faço é engenharia de defeitos, a gente chama. Então, dentro de um semicondutor,
Um semicondutor ele só funciona porque tem defeitos, né, que são defeitos ali que fazem o semicondutor funcionar. E aí, para o pessoal saber o que é um semicondutor, basicamente, todos os componentes eletrônicos aí do seu computador, ele tem como base um semicondutor ali. Então, essas propriedades dos semicondutores é o que a gente procura estudar. Então, na hora de desenvolver um material, por exemplo, vou fazer um material bem básico, um material que é bastante utilizado, que é o óxido de zinco. Então, dentro desse óxido de zinco, eu posso inserir algum dopante, que seria um terceiro material ali no meio, e que eu mude a propriedade eletrônica desse material. Então, o semicondutor, a gente consegue controlar a corrente, a voltagem ali do material. Então, será que se eu mudar alguma coisa ali naquele material, isso vai alterar? E mudar em que sentido, né? Que entra o planejamento fatorial. Porque que eu posso mudar? Eu posso mudar a quantidade de reagente, vamos supor que eu tenho 6 reagentes para colocar. E aí, sei lá, um é 2 gramas, outro é 5 gramas. Será que se eu mudar essa quantidade de um para o outro, eu altero o meu material? Eu altero a propriedade, a estrutura desse material? Então, a gente pode estudar desde essa estrutura, dessa alteração da estrutura, até as propriedades, que seriam a caracterização. Então, se eu for fazer uma caracterização óptica, eu vou para um equipamento que mede fotoluminescência, eletroluminescência, né, que ele produzir luz a partir de um impulso elétrico, ou catodoluminescência, que ele produzir a partir de efeitos térmicos. Então, a gente consegue mudar, variar a informação desse experimento e coletar o que o material está me trazendo de informação. Então, se eu quero uma informação óptica, então eu vou ter um detector óptico que vai me dar uma informação, que seria um espectro, né, que me mostra as propriedades ópticas daquele material. Né, se for uma informação estrutural, então, mais geral, a gente começa aí fazendo um raio-x, por exemplo, né, que ele me mostra qual é a estrutura da amostra. Então, ela mudou porque eu alterei a forma de produzir. Talvez ela não tenha alterado porque eu produzi de uma forma diferente o material, sintetizei ele de uma forma diferente. Mas na propriedade óptica pode ser que apareça alguma coisa. Então, quer dizer, eu não mudei nada na estrutura, mas eu mudei uma propriedade óptica, né? Então, pensando nas propriedades ópticas e propriedades elétricas, a gente estuda esse material a fundo em todos os detalhes. Então, por isso que esse planejamento é importante, porque se eu tenho 6 variáveis, sei lá, se eu posso variar cada um, por exemplo, de 1 a 10 gramas, se for reagente, vamos supor, né, colocando um valor absurdo, assim, de material, mas para ficar mais fácil de entender. Eu posso fazer, todas vai ser 10, e uma eu vou ficar 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, produzir isso. Depois eu deixo essa parada e mudo as outras. Então, a combinação de materiais ali é grande. Então, por isso que na hora de produzir o material, a gente tem que e a gente está ainda, eu penso muito, a gente está utilizando dinheiro público, né? Eu, dentro da universidade pública, estou utilizando dinheiro público. Então, eu quero diminuir a quantidade de reagente que eu uso. Então, eu poder planejar isso. Então, eu hoje procuro, toda vez que eu vou para um laboratório, planejar muito bem os experimentos que eu vou fazer, tanto na síntese quanto na experimentação. Então, eu não vou para o laboratório toda hora, né? O meu planejamento tem que ser feito antes de ir para o laboratório, para ter esse viés econômico e tempo também, né? Que você economiza um tempo aí também. Legal que você está falando que, assim, parece que os seus experimentos são experimentos muito grandes nessa área, né? Porque você está me trazendo aí vários pontos que você pode variar dentro do seu experimento e, quer dizer, gerar uma quantidade de informação muito grande. E como você disse, você começou a utilizar aí, né, os esquemas fatoriais, né, para trabalhar, que com certeza te ajudam muito, porque realmente a forma que você fazia de variar fixar todos, depois variar fixa todos, dá bastante trabalho, dá muito experimento, né? E quando Na verdade, pode dar muito, mas a gente tem algumas coisas, algumas condições a gente já sabe, então a gente acaba variando 3 coisas, mas eu poderia variar mais, né? Se eu consigo fazer toda essa probabilidade antes e fazer esse planejamento fatorial antes, eu sei que eu posso variar muito mais coisas, então isso abre muito mais o leque de como eu posso mudar a minha amostra, né? Ela não fica restrita só àquilo que a gente encontra, por exemplo, o artigo variou isso e isso, né? Você pega um artigo de referência, ele variou 2 coisas, aí você vai lá, varia a terceira para ver o que acontece para complementar. Agora eu posso variar mais coisas, né? Eu posso prever meu experimento com mais tranquilidade. Exatamente. Que, quer dizer, esse é um caso clássico aí da estatística, né? Ajudando aí na área da física. Exato.
Bom, e vamos também, né, conversar um pouquinho sobre, então, a econofísica, né? Como que é o trabalho dentro dessa área, o que essa área engloba, os nossos alunos entendam e eu também, porque, como eu já te disse, tenho bastante curiosidade nessa área e não conheço. Legal. Bom, a econofísica, né, eu não sou nenhum especialista, então pode ser que algumas coisas aqui eu fale de maneira muito geral ou defasada de algum ponto, então já peço desculpa aí para os econofísicos que estiverem escutando aí também, se tiver algum aí, né. Então eu falo, essa é uma área recente, né, na minha carreira, que eu venho estudando, então é como se fosse a minha iniciação científica, né, voltei a fazer minha iniciação científica, só que agora eu me oriento, eu que decido o que eu estudo, não tem ninguém me falando o que fazer, né? Sou eu que dentro da minha maturidade, tenho que ir atrás de entender essa área. Então, o que seria essa econofísica, né? Na verdade, ela é um estudo, né, do mercado financeiro, né? Não só ações, tem gerenciamento de risco, tem um monte de coisa que a gente pode estar aplicando isso. Só que a gente usa modelos físicos, né? Ou teorias físicas de previsão. Então, usando o exemplo clássico aí do mercado de ações, né? Que você falou que gosta aí, né? Uma ação, ela se desloca no tempo, né? Com o preço podendo subir ou cair, né? Então, existe algum fenômeno que faz o preço subir ou cair. Se a gente olhar lá para trás, né, lá no movimento browniano, o que era o movimento browniano? É uma partícula maior, né, dentro de um fluido que está deslocando essa partícula de maneira estocástica, né? Então não tem como você prever exatamente qual o movimento que aquela partícula vai fazer, mas você consegue achar uma probabilidade desses movimentos, né? Achar mapear, né? Fazendo vários experimentos, você consegue mapear várias formas dele sair de um ponto e chegar no outro, né? Essa maneira de enxergar é a mesma maneira que a gente pode enxergar esse preço evoluindo, né? Ele pode subir, ele pode cair, então ele está se deslocando, agora com tendência, né? O movimento lá do pólen, o movimento browniano, ele não tinha uma tendência específica, agora a gente pode ter até inserir dados de tendência ali para imaginar que ele pode subir, que ele pode cair. Então, que probabilidade que ele tem, né, de subir ou cair? Então, ela acaba indo também para modelos de distribuições binomiais, né? Posso subir, posso cair. No próximo ponto, posso subir, posso cair. Então, a gente consegue ver que esse mercado ele tem formas físicas dentro desse mercado que probabilística, né? Na verdade, é uma estocástica, né? Que eu brinco estocástica, é a probabilidade daquela probabilidade acontecer, né? Não é necessariamente que vai acontecer, e a gente consegue trazer para muitos casos da física. Então, o modelo de difusão de um fluido, né? Você coloca num meio fluido lá, você insere algum tipo de informação, como que esse fluido vai se difundir, né? Essa difusão do fluido é a mesma que a gente pode aplicar também nesse mercado. Outros tipos de aplicação, a gente pode ir também, por exemplo, para entropia, né? A gente tem a entropia, a gente tem também foi bastante estudada a parte de entropia da informação. Então, esses dados de entropia, ele também ajuda, por exemplo, previsão de risco, né? Essas previsões de risco aí podem ser feitas baseadas em aumento ou diminuição da entropia. Então, a gente consegue linkar essa física a esse mercado. E isso ajuda a gente poder desenvolver modelos para o mercado financeiro. Então, usar, por exemplo, sei lá, um modelo de difusão. E dentro desse modelo de difusão, eu poder fazer a modelagem de preço de uma ação, né? Então, eu acho a probabilidade no tempo do valor daquela ação estar em uma determinada região. Então, isso é um processo de modelagem de preços, né? Que a gente parte até de séries, né? Temporais, estacionárias, né? Então, a gente parte de retorno de ações e a gente consegue também associar isso, levar isso para a parte de preços também. Então, eu tenho estudado bastante essa área de modelagem, né, fazer modelos de previsão, tanto previsão na volatilidade, que para quem trabalha com o mercado de opções é extremamente importante falar sobre modelagem. E opções, quando eu falo, não são opções binárias, são opções, contratos de compra e venda dentro da Bolsa de Valores. Então, a volatilidade ela é importante nesse ponto. Então, se você modela também volatilidade, né, prevê um aumento de volatilidade, uma baixa de volatilidade, você consegue operar
através da volatilidade. Então, é isso que eu venho estudando. E aí, a minha curiosidade maior é, eu quero estudar modelos que tenha aplicação, né? Eu não quero estudar modelos que sejam simplesmente modelos, né? Então, minha curiosidade sempre está indo nesse ponto de tentar prever, ter modelos que podem ser aplicados, porque às vezes a gente vê muito modelo, muito bem feito, né? Não tenho nada contra, são modelos bem feitos mesmo, só que, por exemplo, a hora que você vai aplicar no mercado, ele funciona bem num longo prazo, só que, sei lá, ele representa em algum momento uma queda, né, do seu portfólio de investimentos, sei lá, de 90%. Qual investidor que aguenta um portfólio caindo 90%, né? Mesmo com a expectativa dele subir depois de 20 anos, né? Então, eu tento pegar modelos, estudar modelos que tenha, a gente chama de drawdown, né? Que é essa baixa da ação, que tem esses modelos que tenham baixo drawdown. Então, é isso que eu venho pesquisando hoje, tentando encontrar ainda na minha iniciação científica, né? Então, eu vejo muita coisa que já foi feita para estudar os modelos, entender como eu vou aplicar, para assim começar realmente a desenvolver os meus modelos, né, nesse sentido. São muito bacana. E né, não é um mercado fácil, né? A gente sabe que tem muita coisa que influencia dentro do mercado financeiro, né? A gente, por exemplo, pega uma pandemia igual ao Covid, onde as bolsas de valores caíram aí 60%, 70%, algumas, dependendo. E que é difícil o modelo conseguir prever isso, né? Então, são modelos bem, bem complexos, acredito eu. Não, nunca trabalhei nessa parte, mas é uma modelagem bem interessante. E vocês chegam a aplicar machine learning? Chega sim, tem a parte de... eu acho que muitos desses pontos precisa, né? Porque se eu quero automatizar esse processo, né, eu preciso que o meu modelo também aprenda com o que está acontecendo, né? Então, ele pega... a gente consegue aplicar árvore de decisões, né? Para, por exemplo, gerenciamento de risco, essas coisas, a gente consegue fazer e até modelos mais complexos. Aí eu não vou conseguir falar de todos os Sim, sim. modelos e suas complexidades, porque é algo que ainda está muito recente na minha cabeça. Mas sim, quando o modelo vai aprendendo, né, até a parte de aprende a partir, por exemplo, de algum tipo de fator, você falou, tem vários fatores ali que interferem, né? Se você consegue pegar esse fator no início ali e inserir esse fator na sua modelagem, né? Então, sei lá, o exemplo, que é até um exemplo recente aí, que quando o Elon Musk fala de criptomoedas, as criptos têm um movimento, né? Pode ser de alta ou de queda, nas criptomoedas. Então, se você consegue, por exemplo, minerar o dado dos tweets do Elon Musk e no seu modelo já conseguir prever uma probabilidade desse preço a partir dessa notícia, né? Isso também é aplicado e precisa ser aprendido, né? O modelo tem que aprender como que são esses tweets para que o seu modelo funcione. Então, sim, tem bastante a parte de machine learning nesses modelos, sim. Isso é muito interessante a gente pensar onde que nós estamos chegando, né? Quer dizer, nós estamos falando aqui, esse exemplo seu é muito, muito legal. Claro que tem vários outros, mas esse é bacana. Quer dizer, nós estamos falando de uma informação de uma rede social em forma de texto, e nós estamos falando em colocar isso dentro de um modelo estatístico para prever uma probabilidade de aumento ou queda, né, de uma criptomoeda, de uma ação ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, nós estamos chegando num ponto de uma importância tão grande de qualquer informação que está na internet, porque nós tínhamos principalmente quem é da área, né, de análise de dados, muito a parte de números, né, como dados. E hoje não. Uhum. Nós estamos chegando no ponto que texto é informação dentro de um modelo. Então, para a gente conseguir enxergar o avanço que nós estamos tendo realmente nessa área de análise de dados. Pensando em análise de dados, né, nesses pontos aí de texto e tudo, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente tem que fornecer informação, né? Você vai fazer um cadastro celular, você está fornecendo informação, você está acessando um site e ele está te perguntando se pode usar seus dados para fazer alguma coisa. Então, isso, e aí, obviamente, isso aí tem um valor muito grande, né? Então, essa área de ciência de dados, ela está cada vez adquirindo mais dados, fazendo um banco de dados gigante, né? Para poder trabalhar em vários setores, né? Então, que é o que mais, por exemplo, no Instagram, no Facebook, que é a parte de conteúdo direcionado, isso aí é puramente baseado nos dados que você está fornecendo e acessando, né, o tempo todo. Então,
Existe pessoas que acham que isso é bom, tem gente que acha ruim, não vou entrar nesse mérito, mas É. é a ciência de dados sendo aplicada ali, né? E mostrando a importância disso. Não, exatamente, né? É o que a gente brinca muito, né? Nós estamos chegando num ponto que às vezes você pensa, vamos trazer um exemplo bem simples, né? Quero comprar uma TV. Você pensa e quando você abre o celular já tem aquele monte de TV aparecendo para você. É uma coisa realmente espetacular onde nós estamos chegando, né? Através das ciências de dados. É muito bacana, Leonilson. Eu queria que você falasse um pouco a sua opinião, é claro, né? Nós estamos discutindo aqui vários pontos, e a sua carreira é muito interessante, que você foi mudando aí vários Uhum. passos, né? Igual você fala que lá no início, eu não queria dar aula de jeito nenhum, aí quando eu entrei na sala de aula, amei e não quero sair dali mais. E agora você está não deixando a física de lado, mas incorporando outras áreas à física, então a economia, a estatística, a matemática, a física, o mercado financeiro, para trabalhar na nova área. Eu queria que você falasse assim para os alunos, principalmente aqueles iniciantes, né, na graduação, que está iniciando o mestrado, quais são os pontos principais, né, que ele deve focar durante uma graduação, né? Você pode até dividir a Uhum. resposta para quem está entrando na graduação e para quem está entrando na pós, né? Quais são os pontos principais que, na sua opinião, né, que você está vendo hoje de mercado, e quando eu digo de mercado, não mercado financeiro, mas o mercado como um todo de Sim, profissionais, né? Que o aluno deve focar e realmente esses pontos ele não pode deixar se perder. certo. A pergunta é difícil, assim, mas eu acho que eu vou começar primeiro com nunca pensar que aquilo que você não gostava, por exemplo, numa graduação, no ensino médio, né? Pensando no ensino médio para quem vai entrar no curso de graduação e pensando na graduação para quem vai entrar no curso de mestrado e por aí vai. Nunca pensar que aquilo que você não gostava, ele pode. Você nunca vai estudar na sua vida. Então, nunca abandona essas coisas, deixa sempre de lado. Por que que eu falo isso? Como exemplo, eu queria estatística, eu falei lá no começo, quando fui prestar o vestibular, eu queria fazer estatística também, seria um dos fatores. Só que dentro da graduação, ela foi a matéria que eu menos gostei. Né? Então, foi uma matéria até que eu tive uma reprovação em estatística e falei, eu não quero ver isso nunca mais na minha vida. Eu odeio estatística. Uhum. E depois eu percebendo que eu não gostava daquela estatística que eu estava aprendendo, mas existia pontos daquela estatística, que era a base que estava me dando, obviamente, aquilo era uma base para a estatística que eu faço hoje. Ela não é a mesma estatística, mas ela foi a base para eu entender isso hoje. Então, eu olhando lá atrás, eu vejo que aquele ponto, ele não era importante naquele momento. Ele era importante para você avançar uma disciplina, né? Mas ele, naquele momento, porque eu estava estudando, ele não é importante. Então, nunca bloqueie sua cabeça, né? Acho que é um dos primeiros pontos, nunca bloqueie para algo que você não gosta. Só deixa de lado, porque pode ser que você precise disso lá na frente. Então, isso aí, pensando de uma maneira geral, que é algo que eu vi e que realmente eu fui entendendo, porque hoje eu sou, a estatística para mim é uma das disciplinas mais bonitas, assim, que eu vejo, da quantidade de coisas que ela pode fazer, de quantidade de áreas que ela pode ser aplicada, né? Então, ela é muito parecida, assim, podemos dizer assim, que é parecida com a física, né? A física está em todas as áreas do conhecimento, você tem física ali, né? E a estatística, ela também está lá, né? Em tudo que eu vou estudar hoje, eu vejo que tinha estatística, em todos os pontos tem. Então, não bloquear. Eu sempre prezo por não deixar de se divertir, né? Eu acho que isso, além de focar a cabeça, estudar, 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 eu acho que o processo de se divertir é um processo que faz parte do seu ingresso na graduação e do seu ingresso no mestrado, doutorado, porque são ambientes de muita pressão, né? Final de graduação, final de mestrado, final de doutorado, é onde hoje a gente tem escutado, já tinha antes, mas hoje a gente escuta muito sobre problemas psicológicos aí nessa parte, então não se desesperem, né? Uma mensagem que eu deixo para os alunos é não se desesperar, é ter calma e ter um ponto de fuga, alguma coisa. E tente fazer o que gosta, ou, eu não sei se eu gosto. Faça da melhor forma que vocês podem, mesmo que você não sabe se você realmente gosta daquilo. Porque você vai acabar se apaixonando se você fizer direito. Se você fizer, entender, tiver curiosidade sobre aquele tema, você vai acabar gostando. Agora, se você já sabe que não gosta, muda, né? Eu acho que
muda o quanto antes, né? Se você já não gosta, muda o quanto antes nesse ponto, e se precisar, retorna em algum momento com mais maturidade, porque o que fez eu enxergar tudo isso, muito provavelmente foi a maturidade, de enxergar que a maturidade que eu tinha lá na graduação é muito diferente da maturidade que eu tenho hoje, de enxergar a importância da estatística, né? Se eu tivesse olhado lá atrás a importância dela, talvez eu tinha feito a disciplina com outra cara, né? Eu não teria simplesmente odiado ela e praticamente abandonado ela, né? Ter estudado ela só para ser aprovado, eu teria estudado diferente. Por quê? Na graduação a gente tem muitas disciplinas e, obviamente, você não vai usar todas elas na sua vida, mas se elas estão lá é porque você pode seguir para qualquer uma daquelas áreas e se aperfeiçoar em alguma delas, né? Então, eu acho que para graduação seria essa parte, para pós-graduação, né? Eu acho que é tentar fazer sempre uma coisa que te agrade, né? E não fazer forçado, né? Porque a gente às vezes entra na pós-graduação sem saber o que fazer e às vezes pega uma orientação de algum projeto que não agrada muito. Eu acho que é um ponto de tentar mudar e ser curioso. Eu acho que principalmente é ser curioso mesmo, né? Que é o que a gente comentou já também, Uhum. porque foi isso que fez eu ir mudando de área, porque geralmente a gente segue uma área e quer ficar sempre naquilo. Eu podia fazer o meu mestrado, o meu doutorado com a mesma coisa, trabalhar com a mesma coisa. Tinha campo, tinha material para isso. Mas eu não queria pegar o material pronto, eu queria aprender a fazer os materiais. E aí eu fui para essa área desde a síntese e continuei fazendo as mesmas análises que eu já fazia e ainda aumentou algumas outras análises, porque agora eu precisava analisar o material como estrutura, como todo ele, né, e não só a propriedade que ele me fornecia. Então, eu acho que seriam essas mensagens, assim, que eu deixo para os estudantes aí, é, tentar não desistir de vez, mas tentar mudar e fazer o que gosta. Eu acho que é o principal, assim, eu, até hoje, graças a Deus, consegui fazer tudo da forma que eu gosto, e o que eu não gostava, eu fui aprendendo a gostar por curiosidade, de entender as áreas. Então, muito bacana, e você trouxe mais um ponto que eu acho importante, né? Você falou, quer dizer, você não foi bem na disciplina de estatística e começou, pelo menos por um período, odiar a estatística. Depois você acabou mudando, mas isso não acontece só com você, acontece com a maioria, né? Porque primeiro que a maioria das pessoas não gosta de matemática, então já tem um pouco de aversão à estatística. E pelo menos na minha opinião, talvez a forma como a estatística vem na graduação, como apenas fórmulas matemáticas e pouca aplicabilidade, isso assusta o aluno e faz com que eles realmente desista daquilo e nunca mais queira mexer. E aí até na pós-graduação a pessoa só faz alguma disciplina da estatística se for obrigado, senão nem isso ele faz, ele prefere pagar alguém para fazer análise estatística dos dados, aquela coisa toda, do que se envolver com essa área. Você acha que talvez a gente precisaria, dentro da graduação, uma disciplina talvez mais prática de estatística, mesmo que fosse como optativa, alguma coisa nesse sentido, ou de alguma forma ter uma explicação mais prática de como aplicar a estatística? Eu acredito que sim, eu acho que não só estatística, né? A gente pode colocar até, por exemplo, física para outros cursos, né, que não a física, né? Obviamente, o cara da física ele vai acabar vendo aquilo a fundo, assim como o cara da matemática vai ver provas de equação, né? Mas eu acho que precisaria ter, eu acho que é algo até que eu já até conversei com outros professores sobre isso, que é algo um pouco mais interdisciplinar. É usar a estatística, ou a matemática, ou a física, com contexto para uma determinada área e poder mesclar isso, né? Eu tive a oportunidade esse semestre de dar aula para biologia, né? Uma disciplina que chama Conceitos de Física Geral, e parece simples de preparar uma aula de conceitos de física geral, né? Para a gente que é formado em física, né? Eu formado em física parece ser muito fácil. Mas eu não queria fazer para eles uma física geral, né? Somente uma física. Então eu quis, e aí eu precisei estudar muito essa área, apesar de ser formado em física biológica, tinha muita aplicação ali que eu também não conhecia, mas eu quis realmente fazer exatamente isso que você colocou, né? Eu contextualizar toda essa física dentro da biologia. Então eu consegui mostrar para eles aonde está aplicada cada conceito de física na biologia, mostrar onde a biologia usa, onde que a biologia integra isso, por exemplo, com a medicina, que eu tento mesclar, que é a engenharia, a física e a engenharia, né? A física desenvolve coisas junto com a engenharia, e a biologia acaba desenvolvendo coisas junto com a medicina, ou veterinário, ou algo desse tipo. Então, eu tentei trazer exatamente essa cara, porque eu acho que é isso que precisa.
os cursos que são mais gerais, eles precisam de algo que seja mais direcionado, né? Que ele seja mais direcionado não, mas mais amplo, mas para aquela área, né? Eu posso trazer uma física para biologia diferente da física que eu trago para um curso de física, ou diferente da física que eu trago para um curso de engenharia. Então, eu acredito que a estatística também possa ter algo desse tipo, de ter uma estatística para um estatístico, uma estatística, para um matemático, uma estatística diferente, para um engenheiro, né, um outro tipo, para biologia, para outros cursos, uma estatística diferente. E a gente acaba vendo muitos desses cursos, a hora que você vai entrar no curso, vários cursos, como é básico, tem vários cursos na mesma disciplina, na mesma sala, né? E isso é comum. Então, eu não sei se está na hora de separar e o professor ter consciência de, apesar de ser pode ser até a mesma ementa, a maneira de dar essa disciplina, ela deveria ser diferente. Essa é a minha visão que eu tenho. Também tem essa visão. Eu acho que a forma como a estatística é dada, ela mais assusta do que ajuda. Quem gosta, gosta, continua, mas quem não gosta, que é a maioria, nunca mais quer saber daquilo. E aí é onde a gente chega hoje com muitos pesquisadores sem nenhuma noção de análise de dados. Porque a pessoa tem um bloqueio aquilo e criou esse bloqueio, e tirar isso hoje já não é tão fácil. Né? Exatamente. Mas é necessário, porque nós estamos chegando numa época que nós estamos discutindo aqui, quase uma hora discutindo isso, que dados né, tem uma frase muito famosa hoje, que dados é o novo petróleo. Então, nós estamos chegando, né, nesse ponto que, se eu não sei trabalhar com dados, vamos dizer, vai ser mais difícil eu conseguir um emprego, vou estar, talvez, principalmente no setor privado, né, porque no setor público é um pouco diferente a forma de concurso, né, mas no setor privado pode ser que você fique com vagas de salário inferior comparado a outras, simplesmente por não saber essa parte de análise de dados. Eu não sei se é porque é conteúdo direcionado, mas eu vejo hoje muita vaga na área de ciência de dados, e mesmo quando eu estava com outros tipos de conteúdo vendo, assim, eu não via tanta parte de oferta de emprego, né? E ciência de dados parece que ela já está defasada, porque é tanta gente precisando de um profissional ali qualificado para atender essa área. E aí, uma coisa que a gente vê, né, dentro da ciência de dados é um pouco diferente das outras áreas, porque você pode se qualificar sem precisar realmente ter uma certificação na mão, assim, de fato, né? Você pode montar o seu portfólio, é igual o artista, né? Como o artista mostra que ele é um bom artista. Ele pinta, monta o portfólio dele ali e você olha para aquilo. Então, o cientista de dados, ele conhecendo, sendo autodidata, fazendo cursos de graduação, seja dentro da graduação ou cursos por fora, né? Que tem bastante aí. Então, ele consegue montar o próprio portfólio, aprender aquilo e na hora de emprego falar, ó, eu não tenho nenhuma certificação, ó, mas esse aqui, ó, é meu GitHub, é o meu LinkedIn, que tem todo o meu portfólio de coisas que eu fiz aqui, é isso aqui que eu sei, né? Então, e é uma coisa que geralmente não tinha antes, né? Antes, dependendo do emprego que você tem que ir lá certificar que realmente você tem aquilo, e dentro da ciência de dados eu vejo que você não precisa exatamente fazer esse formalismo todo. Exatamente. Pelo menos por enquanto. Não sabemos como vai ser no futuro, mas por enquanto não. Exatamente. Então, as vagas... Né, no período que eu trabalhei na Baia, fiz algumas contratações e realmente é isso. A gente não olhava qual era a graduação ou doutorado da pessoa, não. Ele sabe essa parte de análise, né, faz isso dentro das entrevistas. Agora, a formação mesmo acabava pouco importando qual que era a formação. E isso acaba sendo legal porque você cria uma equipe multidisciplinar. Isso, no final das Exatamente. contas, é muito interessante. E longe de mim eu falar para não ninguém fazer uma graduação, na verdade é incentivo, porque independente depois da área que vai fazer, a forma que foi sua graduação, a forma que você teve que pensar em desafios da sua vida até, e dentro de cada disciplina, como você aprendeu a lidar com cada disciplina, te faz crescer e ter uma maturidade. Então, eu acho que fazer a graduação deveria ser, primeiro, muito mais valorizado hoje em dia, né? A gente acaba tendo uma desvalorização do ensino, assim, mas ele precisava ser muito mais valorizado, porque realmente muda a forma de pensar, né? Depois que um aluno faz uma graduação, até uma pós-graduação, e aí sim ele pode depois
ir para a área que ele quiser, né? Assim, o engenheiro, ele pode trabalhar em tantas áreas, né? Não necessariamente naquela engenharia específica, assim como eu vejo muitos cientistas de dados que vieram da área da engenharia, que vieram da área de biologia, o pessoal que trabalha com genética, já vi também na ciência de dados aí, mexendo, porque o cara sabe pensar, ele sabe entender um problema e programar essa resolução do problema, né, trazer essa informação aí. Então, isso tem um crescimento muito grande, assim, acho que a maioria dos cientistas de dados que eu vejo foi alguém que foi de alguma outra área que não veio necessariamente da estatística. Exatamente. Como é o meu caso, né? Eu não sou estatístico. Sou agrônomo, fiz mestrado, doutorado em genética e melhoramento e hoje trabalho com essa parte de análise de dados já tem um bom tempo. Uhum. Bom, a gente está chegando no final aqui, Leonilson. Já passou aqui o nosso tempo, né? Então, gostaria de agradecê-lo novamente por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo muito bacana, né? Fez conhecer novas áreas, tanto a parte da física, tanto a econofísica. E gostaria que você deixasse sua mensagem final para os alunos. Pode ficar à vontade aí para falar o que você quiser. Eu queria agradecer de novo, né, o convite. Eu acho que esses papos são legais, assim. Eu não sou um professor de muito tempo, né? Eu estou desde 2016 dentro de uma universidade pública, apesar de ter dado aula em universidade particular antes, mas dentro de fazer ensino, pesquisa e extensão faz pouco tempo. Então, isso é muito legal eu poder mostrar para os alunos que não é só. Eu gosto até de falar, né, que o professor não é super-herói, né? O cara não entrou na universidade porque ele era o melhor de todos. Não, ele foi dedicado, né? Que é o meu caso. Fui dedicado. Eu queria aquilo, eu fui atrás, estudei para aquilo. Então você não precisa ser nenhum super-herói, né? A gente é igual aos alunos, né? Eu tento fazer meus alunos entender isso, né? Que eu sou igual a eles, eu não sou diferente deles porque eu tô lá na frente explicando, eu só tô ensinando algo que eu já aprendi e tô passando para eles, né? Então esses papos são muito legais assim de mostrar, né? Então, dentro da minha história eu gosto, apesar de ter gente que não gosta, mas eu gosto muito das mudanças que eu fiz e por que eu fiz cada mudança. Então mostrar que você pode mudar, né? Não tem problema nenhum mudar. Então, agradeço muito pelo convite aí, espero ter trazido algum questionamento para os alunos, ter auxiliado eles aí, e qualquer coisa pode ficar à vontade de me procurar, querer saber mais sobre a área de pesquisa, quiser conversar mais sobre, eu estou à disposição. Bacana, Leonilson. Então, pessoal, vocês, quem gostou aí do nosso bate-papo, curte, porque a curtida é a forma da gente saber se realmente está valendo a pena essas gravações, se está ajudando os alunos, se vocês estão engajados, né, com essas entrevistas, com esses bate-papos, e para a gente, né, continuar motivado aí em fazer a entrevista com outros profissionais também. E se você tiver algum comentário, alguma pergunta específica para o Leonilson, deixa nos comentários. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, eu entro em contato com ele para a gente dar uma resposta para vocês, tá bom? Então fiquem à vontade. Então por hoje é só. Muito obrigado mais uma vez, Leonilson. E pessoal, nos vemos no nosso próximo AnaliseCast.